Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do MECcast, o podcast da Engenharia Mecânica. Estamos com toda a nossa equipe aqui de volta reunida. O Rafael teve um probleminha na última gravação, não pôde participar. Mas graças a Deus já está de volta, o time está completo. E eu falo pra vocês, hein? Esses dias eu fui convidado para outro podcast. Vocês ficam espertos que se não me pagar bem aqui, daqui a um pouco eu tô saindo. Se abandonar, vou deixando o cara sozinho também. Mas vamos lá. Eu gostaria de cumprimentar o professor Rafael. Opa, boa tarde. Nosso membro aqui, inicial, né? Eu e ele iniciou. Cumprimentar o nosso estagiário, que já tá quase sendo efetivado. Sim. O professor Luiz Rogério. Pegando experiência. Pegando experiência. Obrigado pela presença, Luiz. Boa tarde, gente. E hoje a gente tá com uma participação especial aqui, de um cara que entende muito de um tema polêmico, de um tema que está inserido aí na sociedade, no nosso dia a dia, né? Muito. Eu acho que todos nós aqui, e a maioria dos que estão ouvindo, já andou ou já conheceu, já teve a curiosidade de olhar para um elevador. Tem gente que não anda, hein? Tem gente que tem medo, pavor. Medo, pavor, eu tava até comentando isso, né? Eu mesmo, um bom tempo, não andava. Não andava no elevador por pânico mesmo. Então, o nosso tema de hoje é elevadores. Ou seja, o elevador é um transporte seguro? Será que quando eu ando de num elevador, eu estou correndo riscos? A gente vai ter todas essas respostas logo após, com o nosso convidado especial aqui. Um amigo que eu conheci, fiz uma visita na empresa dele para entender um pouco mais sobre elevadores, né? Que eu sempre tive curiosidade também, fui muito bem recebido. Muito bem-vindo, Plínio. Explique um pouquinho aí sobre quem é o Plínio, a sua trajetória profissional e o que você faz realmente voltado aí para elevador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Bom, eu sou o Plínio, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Paulista Unip. Me formei em 2016. Trabalho no segmento de projetos de elevadores e na indústria, né, de fato, com fabricação de elevadores desde 2012. Hoje, eu sou sócio proprietário da ATI Elevadores, a maior indústria de elevadores do Centro-Oeste. E estamos aqui para poder responder e tirar a dúvida de todos construção vocês. mesmo. O Rafael, para você ter o Rafael e Luiz, né? Para você ter uma ideia, eu não sabia. Você sabia que em Goiás tem uma empresa de projeto e fabricação de elevadores? Não sabia. Não sabia. Eu até como profissional da área, né, como engenheiro mecânico, eu não sabia. Eu achava que os elevadores, eles simplesmente vinham e eram montados por uma empresa específica. Ela comprava já o projeto pronto e simplesmente montava. Só instalação. Aqui em Goiás a gente tem uma empresa a gente achava que só instalava. Projeta, instala, fabrica e dá manutenção em elevadores. Não é isso, Plínio? ATI Elevadores. ATI Elevadores. Nós desenvolvemos todo o equipamento, tanto da parte mecânica quanto a parte de automação. Nós somos 100% autônomos, então nós não dependemos de terceirizar tipos de serviço de engenharia. Nós somos 4 sócios, eu, o Luiz Felipe, o Eurípides e o Alexandre, está aqui conosco também. Então nós desenvolvemos toda a parte do equipamento. Algumas empresas, elas desenvolvem somente partes mecânicas, ou compra peças e vai montando aquele Frankenstein ali. Mas nós desenvolvemos tudo, nós somos uma empresa de engenharia e de solução vertical mesmo. E eles fazem, inclusive, Rafael e Luiz, eles fazem testes nos equipamentos lá. Eu fui até a empresa fazer uma visita, então tem a bancada de teste que o elevador despenca e é muito interessante. Olha. Eu ainda tenho a pretensão de levar nossos acadêmicos do curso de engenharia mecânica para fazer uma visita lá. Eu já peço licença, Plínio, pra gente ir até a sua empresa e conhecer. A gente avisa que aplicar. Eu mesmo quero elevadores. Está de portas abertas. Todos são convidados para poder comparecer e conhecer lá. Eu tenho curiosidade porque eu dou aula de física também e sempre aparece o problema do elevador. Do elevador sempre tem. Sempre tem. Qualquer livro. Na automação tem. Sim.
Mas o bom da física é que na física você considera o cenário ideal, né? É o cenário ideal, né? No nosso caso, ele não... Lá não, lá todas as variáveis... todas as variáveis têm que ser consideradas, Sim. levadas em consideração ali para poder fazer o projeto, o dimensionamento. Show de bola. Show. Ô Plínio, eu vou começar te perguntando se existe diferença entre elevadores, porque eu particularmente já vi elevadores em comércios, em shoppings, em condomínios, elevador residencial, elevador em hospital. Existe diferença de um equipamento para outro? Quais são essas diferenças, se existir? Sim, por mais que a pessoa ache que todos os elevadores são iguais, são diferentes. Na verdade, todos são diferentes perante a norma. Elevadores são meios de transporte normatizados. Então, cada modelo de equipamento, ele segue uma norma específica. Um exemplo, normalmente você encontra em shops, hospitais, elevadores de maca, de leito. Você também encontra em condomínios, né, de 12 andares, 10 andares, elevadores de passageiros. Mas também tem os elevadores residenciais, elevadores de acessibilidade e as plataformas. Cada modelo de elevador, ele segue uma norma diferente. E cada norma tem suas exigências específicas para poder desenvolver aquele projeto. Um exemplo, muita gente confunde elevador de acessibilidade com plataforma de acessibilidade. O elevador de acessibilidade, ele é bem similar a um elevador de passageiro. Esse elevador que a gente costuma, né, topar aí no dia a dia. Você aperta ali o botão de chamada, a porta abre, a porta de cabina destrava o de pavimento, automático, tudo certo. Agora, a plataforma de acessibilidade, não. A plataforma de acessibilidade, ela não tem porta na cabina. Você anda, quem é o passageiro da plataforma, ela está subindo, você vê a face da parede. Então, muitas pessoas, né, se deparam e falam, mas isso não é perigoso? Não é, porque a norma prevê uma série de itens de segurança. Um exemplo, na plataforma ela tem que ter barreiras infravermelhas. Então, a pessoa que vai, antes de ela encostar na parede, ela já para. Então, é um meio de segurança. Então, ela já fica, na plataforma, a pessoa fica centralizada. Se ela avançar, se ela andar ali dentro, o infravermelho detecta... O infravermelho, ele fica entre o vão da porta e a parede. Você tem ali em torno de uns 2 centímetros de vão, e essa barreira infravermelha fica entre esse vão, para não deixar a pessoa colocar a mão na parede, até mesmo porque pode acontecer um acidente. Outro detalhe importante em relação às plataformas é que ela só funciona se o pressionamento for contínuo. Então você tem que ficar com o botão fixo, pressionado para ela se movimentar. Tirou o dedo, para. Também é um meio de segurança. Olha só. Garantir que a pessoa não vai ficar... Garantir que a pessoa não vai ficar... Esteja ali, esteja atenta. Não vai ficar solto ali dentro da cabine. Entendi. E aproveitando isso aí, então, Plínio, andar de elevador é seguro? De fato, é seguro. Elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. Isso porque o seu sistema de segurança, ele é projetado com redundância. O que é essa redundância? Imaginamos que todos os cabos de aço se rompam. Então ele vai cair, obviamente, né, pelas leis da física, ele vai cair em queda livre. Então existe um item denominado como limitador de velocidade. Ele é um sistema que ele independe de energia, ele tem um cabo de aço próprio, o cabo de aço dele não vai tração. Então esse limitador de velocidade, ele tem uma velocidade pré-determinada acima da velocidade nominal do elevador, né? Então, quando a cabine ela ultrapassa a velocidade nominal, esse limitador de velocidade ele entra em acionamento, que aciona um freio que fica na cabina. Esse freio ele morde as guias, que é o trilho do elevador, fazendo com que o elevador pare. Legal. Falando assim, né, parece algo muito técnico. O elevador então é despencar de uma altura muito grande. Dependendo da regulagem do limitador, às vezes a cabina vai despencar mais ou menos em torno de 1 metro, 1,5 metro, e ela vai parar. Então, assim, todas as normas de elevadores, né, tanto a elevador de acessibilidade, desde elevador de maca, elevador leito, ela prevê que tem que ter esse sistema de segurança. É um item, assim, essencial e obrigatório. Então, essa cena de filme, premonição, terror, que o elevador cai assim, queda livre, despenca de uma vez. Aí que tá. A norma, ela obriga que tenha esse item. Então, assim, a empresa que fabrica, que projeta,
tem que seguir a norma. Tem uma certa responsabilidade ali. Porque o que acontece, né, o que, né, nós deparamos muito aí é alguns casos que não seguem. Então, pode ser que aconteça de cair. Na verdade, acontece e com uma certa frequência. Entendi. Existe uma teoria que diz que o elevador ele cai para cima. Como assim, Plínio? Cai pra cima? Explica um pouquinho disso. Cai pra cima. Peraí. Mas a física aí... Vai ter que explicar isso aí. Passa as leis da física. Peraí. Cai pra cima, não. O elevador cai pra cima. Não. Olha, eu não, quero ouvir. Agora eu quero ouvir essa. O que acontece? Hoje, essas máquinas modernas dos elevadores é um sistema de imã permanente. Até então, os motores dos elevadores eram um sistema motorredutor. Era um motor acoplado a um redutor. Esse redutor, ele é irreversível, na maioria das vezes. Então, se você desacoplar o motor dele ali, ó, dependendo dessa irreversibilidade dele, ele não vai ir para lugar nenhum, não vai descer nem subir. Ele não tem movimento, ele não tem trajeto. Isso, ele não tem movimento, não tem trajeto. Então, o que acontece? Só que esses redutores, ele tem baixa eficiência. A eficiência dele é baixíssima, é 58%, 56%. Para poder compensar essa eficiência, você tem que colocar muita potência no motor. Só que hoje, com a tecnologia avançada, foi desenvolvido um motor chamado gearless, que é de imã permanente. É somente motor, não tem redutor. Né? Eu até te mostrei uma vez uma foto de um motor desse gearless, interessante. Então ele frena. Não, na verdade, a vantagem do gearless é que ele dispensa a necessidade de usar... Uma frenagem. Usar o elevador ser montado na laje. Você não precisa mais fazer aquela laje técnica. Você consegue montar o elevador sem a necessidade de uma casa de máquinas. Você consegue montar dentro do fosso. É muito bom esse motor, é excelente, é uma tecnologia hoje muito boa. Ele é altamente eficiente, a eficiência energética dele é muito boa, porém ele é 100% reversível, ele não tem engrenagem, é só o motor. Então o que acontece? O elevador ele trabalha com contrapeso. E a regra do contrapeso é o peso próprio da cabina mais a metade da carga. Então o contrapeso ele fica com 50% da carga da cabina. Entendi. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Um elevador de 600 quilos. Né? Um elevador de 600 quilos, ele é para... Quatro passageiros. Quatro pessoas. Isso. Então, na verdade, 600 quilos vai dar 8 passageiros. 8 passageiros. Isso. Estou confundindo que nós vendemos o de 450, que é para 4 passageiros. 600 quilos, 8 passageiros. Vamos imaginar que dentro dessa cabina tenha só 2 pessoas. Então, teoricamente, o contrapeso vai estar mais pesado do que a cabina, certo? Verdade. Se acontecer algum problema, né, sem ser rompimento de cabo, acontece algum problema em algum relé que ele mantenha aberto o freio do motor, ou o próprio freio do motor, acontece algum problema que ele fique aberto, o contrapeso vai puxar a cabina para cima. Daí que saiu a questão de o elevador pode cair para cima. Só que hoje existe a nova norma, que é a 16858, que ela estabelece que o elevador tem que ter um freio bidirecional. Ele freia nos 2 sentidos, ascendente, descendente. Então a norma também já prevê esse freio bidirecional para não acontecer esse tipo de problema. Quer dizer que existem diversos mecanismos e sistemas de automação. Essa parte é... que o Rafael é apaixonado, né, Rafael? O olho dele chega a brilhar. Olha o olho dele. Para que a gente fala automação, chega a brilha. É verdade. Então, por esse caso, né, só te interrompendo um pouquinho, que o elevador é considerado o meio de transporte mais seguro, justamente porque ele tem uma série de itens que sempre trabalha em redundância com a segurança. Que são os itens de automação e os itens mecânicos, as partes mecânicas ali, né, Plínio? Sempre existe qualquer coisa que... estilo... O avião também é desse tipo. Qualquer equipamento que falhar dentro de um elevador tem um outro para substituir, que faça a mesma função ali. Então, é muito difícil que ocorra falha nesse tipo de equipamento. Então, só resumindo, andar de elevador é seguro. Sim, é seguro. Até daquele de alavanca? É porque eu andei uma vez em Belo Horizonte e falei, meu Deus, você vai subir? E subiu. Era de alavanca. O andar era sério, prédio histórico. E pra descer mais rápido ainda, dependendo, né? Pessoal, então a gente vai encerrando esse primeiro bloco aqui. A gente tem muito o que conversar ainda, viu?
Tem uma parte é uma parte muito interessante. Que vai vir também. É uma área da engenharia mecânica que me chama muita atenção e que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, a gente tem projetos dentro do CREA Goiás para tentar fiscalizar com um pouco mais de eficiência esse tipo de equipamento, viu, Rafael? Legal. Luiz? A gente criou um grupo, né, o Plínio? De trabalho, um grupo de estudos para monitorar isso um pouco mais de perto. E a gente vai entrar logo no segundo bloco em um tema aí interessante, que é a parte de automação. Porque por mais que seja seguro, viu, Rafael? Acontece falhas. O equipamento ele falha. Por que falha? Já a gente descobre. Tchau, pessoal. Até o próximo bloco. Estamos aqui de volta, então, do nosso intervalo, né? Já tomou um café, tomou uma água. Está aqui de volta aí o professor Rodrigo, o professor Rafael, o professor Estamos aí de volta, pessoal. E nosso convidado especial, o engenheiro mecânico Plínio. E a gente estava falando sobre elevadores, se é um transporte seguro, se não é. A gente acabou chegando à conclusão que é um equipamento realmente que traz até os históricos da alavanca que eu segurança para o passageiro desses equipamentos. Então, a gente falou disso no bloco passado, da segurança dos elevadores, né? Mas a gente vê noticiários de acidentes com elevadores, né? E por que falha esses equipamentos? O que provoca esses acidentes? Porque assim, a gente falou que é um equipamento seguro. Sim. Mas a gente vê falhas. E aí, Plínio? Existe então uma contradição, o que você me falou agora. Sim, o elevador de fato... Não fica bravo, não. O elevador de fato, ele é seguro. Mas existe 2 fatores que levam à questão de falhas e acidentes. Primeiro fator, se a empresa que projeta, fabrica e instala esse equipamento não seguir as diretrizes normativas, com certeza esse equipamento ele vai falhar e, consequentemente, ele vai causar um acidente. Segundo item, que é interessante e tão importante quanto: se a empresa prestadora de manutenção não tiver profissionais qualificados para poder fazer a manutenção corretiva e manutenção preventiva, esse equipamento vai entrar em falha e vai causar acidentes. O que acontece muito, principalmente em empresas que fazem manutenção, é burlar a norma. Os caras jampeiam um sensor de segurança. Nossa, entendeu? É o que mais acontece. O cara vai num sensor de porta e jampeia ele para não ter que trocar, ou porque tá dando um defeito, não quer consertar, jampeia um sensor de porta. Aquilo ali está passivo de um acidente. E acontece, grande parte dos acidentes com elevadores está interligado à porta. Tanto a essas portas de eixo vertical, que é aquela que você puxa, né? Quanto portas automáticas também, que o pessoal não faz a segurança adequada, faz o jumper nos sensores e acarreta em acidente. Maravilha. Plínio, eu estava voltando, eu voltei hoje de Goiânia, andei de elevador, e lá a gente, como já vai tendo um olhar um pouco mais crítico, né, por ser engenheiro, por trabalhar na área, a gente tem uma certa curiosidade quando vê esse tipo de equipamento mecânico de modo geral. Eu entrei no elevador e estava observando 4 passageiros. Se eu não me engano, era 400 quilos, capacidade máxima, 6 passageiros. E aí, o elevador foi parando e foi entrando. Quando eu me dei por conta, já tinha ali dentro do elevador 6 pessoas. Então, ultrapassou em 2 pessoas a capacidade daquele equipamento. Então, aquela capacidade que vem ali na plaquinha, ela é importante e deve ser considerada? Sim, ela é importante. O elevador, essa capacidade de carga, ela é determinada pela norma. Você tem uma tabela onde ela te dá a medida da cabina versus capacidade de carga. Então, um elevador para 6 passageiros equivale a 450 quilos. Um elevador para 8 passageiros equivale a um elevador para 600 quilos. Um elevador para 10, 750 quilos. E isso em função do metro quadrado de área da cabina.
tem a medida mínima, medida máxima que tem que ser respeitada. Quando você coloca mais passageiros do que é determinado e o equipamento não tem um sensor de monitoramento de carga. O pessoal chama, uns chamam célula de carga, outros pesa carga, mas quando ele não tem esse sensor de monitoramento, por muitas vezes o equipamento consegue até fazer a partida, porque o motor, como eu havia falado anteriormente, ele é um superdimensionado. Então ele tem potência para poder puxar, mas por muitas vezes ele vai parar no meio do caminho. Porque ele pode até romper a inércia, começar a querer sair, até fazer um certo percurso, mas ele vai parar. Outro fator que pode acontecer, desgaste prematuro dos itens de tração, né? Os cabos de aço, polias de tração, porque você está excedendo a capacidade de carga daquele equipamento. Agora, um fator que é interessante. Hoje, a nova norma, que é a 16858, ela torna obrigatório esse sensor de carga, essa célula de carga. É obrigatório nessa nova norma. Aproveitando o gancho que você falou sobre parar, não nesse contexto ainda, mas se o elevador parar um pouco fora do andar desejado, né? Isso assim, é comum. Isso é comum. Demais. Eu já conversei com pessoas que aconteceu. É muito comum. A pessoa tem que subir um degrau para poder entrar no... Só que aí o que acontece? Quando o elevador para, a primeira coisa que tem que fazer, não entrar em pânico. As pessoas têm costume de entrar em pânico, ficar... que já entram com pânico. Já entram com pânico. Então a primeira coisa que tem que fazer é manter a calma. Normalmente dentro do elevador tem o botão de emergência, você aciona, vai interfonar ou na recepção, na portaria, ou tem o próprio interfone, você interfona, fala com a pessoa, a ajuda ela vai vir externa. Vai vir um técnico para poder fazer o resgate ou o corpo de bombeiro para fazer o resgate. E nunca, em hipótese alguma, tenta sair do equipamento, mesmo se ele parou um andar. Uma altura que você... degrau assim. Um degrau que você tem condição de sair ali, não saia, porque o elevador parou porque algum sensor de segurança foi acionado. Você não sabe que sensor foi esse. Ele pode voltar a funcionar a qualquer momento. Então, talvez no momento que você esteja querendo sair do equipamento, ele volta a funcionar, pode acontecer um acidente. Entendi. E já havia acontecido acidentes. Então, o melhor a se fazer grave. Nessa hora é apertar aquele chamado ali, o interfone, alguma coisa. Interfona, a ajuda vai vir externa. Alguém vai vir fazer o resgate da modo. Fica calmo. Plínio, eu tenho uma outra curiosidade até com relação a essa parada que o Rafael falou. Se eu tô ali dentro, o elevador para e o resgate demora a chegar, eu corro risco de ficar sem ar ali dentro da cabina e acabar tendo algum tipo de problema? Não tem esse risco. A norma, ela define que tem que ter uma área mínima de ventilação dentro da cabina. Justamente... Né? Depende de quem tá dentro do elevador. Não, mas possibilidade de ficar sem ar mas normalmente... Se o cara entrar em pânico, não vai ter ar. Não. Aí ele pode ter o vão livre, porque ele vai morrer sufocado ali. Vai morrer assustado e não sufocado, assustado. Né? O Rafael tá falando isso, mas ele tava contando agora há pouco que ele tem um pouco, né, Rafael? Eu superei isso tem pouco tempo. Realmente. Rafael, mas vem cá, se o elevador parar, o que você faz, Rafael? Sim, cara. É justamente você sente e chora, estratégia que eu usava pra superar. Eu não pensava mais nisso. Porque se começar a pensar, você já tá começando a ficar nervoso. Vamos mudar de assunto. Já tá suando a mão. Tá suando a mão. Tá suando a pensar. Eu não gosto nem de pensar nisso aí. Pois mas assim, a norma ela define grelhos de ventilação para poder não faltar esse ar dentro da cabina. Entendi. Eu vou trazer outro exemplo prático que eu vivi esses dias agora. Eu fui em Foz do Iguaçu e estava chovendo. Eu fui nas cataratas do Iguaçu. E estava chovendo muito no dia. E daí o elevador que leva os passageiros ali da ponta da cachoeira para cima para embarcar e ir embora, que a gente foi entrar, ele estava simplesmente chovendo dentro do elevador. E aí eu tava com minha família, eu simplesmente olhei e falei, jamais vou entrar nesse equipamento desse jeito aqui. E o pessoal que tava ali dando manutenção, os técnicos, os operadores do parque, não, pode entrar, é normal, tá tudo certo, é assim mesmo. E aí eu por conhecer um pouco de máquina e equipamento, eu falei, eu não. A gente deu uma volta de mais de 5 quilômetros a pé para não subir naquele elevador que iria subir um andar 2. Eu fiz certo, Plínio? Você foi prudente, fez certinho.
sabemos que eletricidade e água não costuma dar muito certo, né? exato. Não. Então, assim, o elevador, ele tem vários sensores, né? E principalmente a sua caixa técnica de inspeção, ela fica na parte superior da cabina. Então, muito provavelmente, qualquer momento ia entrar água nessa caixa, ia fechar um curto. Dependendo do curto, poderia causar até um acidente. Poderia eletrificar o pessoal. Sim, com todo certeza. ali. Eu fiquei muito assustado com aquilo ali. Eu pensei até em chamar a segurança para falar alguma coisa, porque eu também sou engenheiro de segurança, viu? Sim. Então, assim. E o pessoal a todo momento atestou que é normal e que era comum aquela situação ali. Então, foi meio assustador. Como é? Agora, se é certo... Até deixar de ser. Mas então é isso. Plínio, você falou muito aí em normas profissionais, técnicos. Existem normas, então, que regem toda a parte de fabricação, montagem e manutenção desses equipamentos? Para trabalhar nessa área, eu preciso entender um pouco sobre elas? Sim, existe, como eu havia falado, né, elevadores são equipamentos normatizados. Então, para elevadores de passageiros, existe a norma, até então, NM 207, que foi cancelada, substituída pela 16858. Ela tem 2 classificações, 1 e 2, cada uma define parte de fabricação, projeto, instalação, manutenção, parte de segurança de manutenção. Então, assim, é uma nova norma que ela veio trazendo vários itens de segurança, tanto para o usuário quanto para os técnicos. Tem a norma 12892, que é a norma que ela abrange os elevadores de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Tem a 9386, que é uma norma de plataformas de acessibilidade. Tem as normas complementares, que é a NM 313, que é uma norma complementar à norma de elevador de passageiro. A 313 é uma norma que ela fala da acessibilidade em elevadores de passageiros. Então, para cada tipo de elevador, tem uma norma específica, onde cada um tem suas especificações determinadas pela norma. Não falta, né? Norma, pelo que eu tô vendo da semana aí, falando de norma o tempo todo. Eu costumo brincar lá na empresa, a dona Norma não deixa fazer isso. A dona Norma. A dona Norma pode contrariar a dona Norma. Pode contrariar a dona Norma. Ela é que dita a regra. E vocês perceberam que o Plínio sabe essas normas todas de Sim, cabeça, não, né? eu tô aqui exatamente. Apesar da pouca idade, né, Plínio? Você tá com quantos anos? 30 anos. 30 anos. Nossa. Caramba, é um estudioso tá mais novo que eu. da área e entende bastante. Caramba, foi até um dos legal. motivos. Sabe as leis de cor e sapateado, né? Salteado de sapateado. Foi um dos motivos que a Foi gente... isso, hein? Eu fiz tanta questão, né, Plínio? Desde do momento que eu te conheci. No dia que eu fui até a empresa, até elevadores, eu falei, Plínio, você... Eu quero sua presença no Enaitec, que é o nosso maior evento bem cogitado e bem falado. De engenharia aqui da Universidade de Rio Verde. E quero também, a partir do momento que a gente começou a gravar os podcasts, eu falei, o Plínio é uma pessoa para vir aqui e bater um papo com a gente e falar um pouquinho sobre esse tema de muito interesse. É uma área legal, bem falada e pouco informada. Pouca gente sabe disso. Pouca gente. Até profissional mesmo. Justamente. É interessante o Plínio tá falando, porque nós estamos numa cidade que agora que o pessoal tá começando a mudar o estilo de vida, por exemplo, e para morar em prédios, não é igual a grande capital. Aqui ainda tá aquela questão do interior. Igual você tem medo, né? Você tem medo de elevador. Você mora em casa, né? Aí, tá vendo? Exatamente. Então, assim, agora que tá vindo essa cultura pra cá. Então, ou seja, de uns 10 anos pra cá, né? Cidade grande você nem escolhe isso. Não. Mas Rio Verde tá desenvolvendo bastante. Nós chegamos aqui hoje, só prédios em construção. Acho que eu contei uns 8. Sim. A gente 8 construções de prédio. A gente agora que tá com essa tendência de verticalização. Sim. A gente até um tempo atrás... Demorou. Inclusive existiam dentro do plano diretor proibições para alguns tipos de construção. Então a gente está realmente atrasado quando se fala aí na verticalização. Mas a tendência sempre vai ser verticalizar. Porque nas áreas urbanas, o valor do metro quadrado sempre vai ficar elevado. Então, a tendência é lotes pequenos e verticalizar. Então. E hoje não tem como falar em verticalizar sem você sem falar num transporte de passageiros para essa verticalização. Passou de uma certa altura, existe uma obrigação em instalação do elevador ou não? Ou é por conta somente da comodidade? Vamos imaginar a seguinte situação.
Hoje a ATI ela é especializada em desenvolvimento de projetos de elevadores residenciais. Nós também desenvolvemos todos os tipos de projetos de elevadores. Elevador de passageiros, nós desenvolvemos, nós temos elevador até 10 andares de percurso, elevador de maca, carga, elevadores de acessibilidade. Então, assim, todo o segmento de elevador nós atuamos, mas o segmento de elevadores residenciais, nós temos um know-how muito bom nesse segmento. Então, vamos imaginar uma casa que a pessoa ela está construindo aquela casa para a vida dela, né? 2 andares. Então, normalmente, os quartos são feitos em cima e a área comum embaixo. Então, a pessoa ela tem que colocar o elevador, porque ela vai morar naquela casa o resto da vida. Então, ela tem que pensar numa mobilidade, ela tem que pensar que como que ela vai subir naqueles quartos futuramente. Então, a questão do elevador, ela está mais vinculada à acessibilidade do que a questão da obrigatoriedade. Porque vamos pensar, prédio até 4 andares não é obrigatório perante a lei, porque é uma lei municipal. Tem municípios que ela obriga, né? Tem acessibilidades em prédios até acima de 2, 3 andares, ela obriga. Mas outros municípios já não têm essa obrigatoriedade. Aí vai depender do plano diretor da cidade. Depende do plano diretor da cidade. Mas assim, existe a questão da acessibilidade. Prédios públicos tem que ter acessibilidade. Então, para prédios públicos, mesmo sendo 2 andares, é obrigado a ter essa acessibilidade até mesmo para poder atender a 90/50. Então, tem que ter acessibilidade. E quando você fala de acessibilidade, pode ser uma rampa, igual tem alguns prédios públicos que a gente tem a rampa e tem alguns que tem elevador. A questão da rampa ela fica complicada justamente pelo fato da inclinação, porque dependendo da inclinação, você perde muita espaço, área. Sim, perde muito espaço, muita área, justamente por causa da inclinação. Exatamente. Pessoal, então a gente vai encerrando esse bloco aqui. Agradeço imensamente a presença do engenheiro mecânico Plínio. Obrigado, nossa equipe. Obrigado mesmo. Professor Luiz, professor Rafael, obrigado por mais essa gravação, obrigado, né? Rodrigo. Nosso podcast tá bombando aí, tá cada dia mais requisitado. Com certeza. Oi, pessoal, divulgue isso aí. Manda pra todo mundo que vocês conhecerem aí. Exatamente. Divulga, gente. Faz inscrição aí, hein? Cadastrem-se. Como que eles falam? Dá o joinha. Dá o joinha, dá o like. Dá o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. UniRV. UniRV. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.